E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. Galera, recadinho rapidinho pra vocês, aqui é o Bruno do futuro pra avisar que eu sou péssimo em datas, né? Agora que eu percebi que esse vídeo aqui tá saindo na mesma data que eu lancei o meu primeiro vídeo do canal, né, de verdade mesmo aqui, que foi a data de 11 de setembro de 2020. Então nós estamos comemorando 3 anos do canal e eu só queria agradecer a vocês. Eu tô quase batendo 4.000 inscritos, né, que pra mim, pra alguns pode ser pouco, pra mim é uma coisa imensa, né? Muita gente legal, vocês interagem comigo nos comentários, gostam do meu conteúdo, então só mais uma vez queria agradecer com vocês. Então curta lá o vídeo que tá bem legal. E no vídeo de hoje vamos começar uma mega saga no canal com o objetivo de ampliar os conhecimentos de vocês na leitura dos 7 Soldados da Vitória do Grant Morrison. Esses 7 Soldados é uma série de revistas tão ricas e aprofundadas na mitologia da DC, principalmente aqui na Era de Ouro, e tem tudo a ver com o nosso canal. Em relação ao Morrison, sempre tenho duas visões. A minha, pessoal, claro, e também olhando o leitor casual. Porque assim, como eu gosto de várias referências, até de coisas antigas, ainda mais se encaixando no atual universo DC, eu acho pra mim um prato cheio todas essas histórias. Mas eu entendo que o Morrison não é nada comercial para o leitor comum, porque essa história dos 7 Soldados da Vitória eu acho bem complicada para quem está começando. Aí você pode dizer, não, sim, eu posso entender o fio da meada, entender o plot geral, mas grande parte da revista não foi feita para quem está começando. Eu já fiz uma live com os membros do canal comentando alguns pontos desse arco, mas é uma história muito rica e eu vou falar agora uma série de vídeos contando todos os detalhes, referências para vocês. E hoje vamos começar com a história do primeiro Guardião e o grupo chamado Legião Jovem, que tiveram suas primeiras histórias lá na Era de Ouro. Eu não gosto muito da tradução que ficou aqui no Brasil, né, porque no original é Newsboy Legion, e aqui na tradução não deixa claro que eles são jornaleiros, né? Legião Jovem é muito genérica no meu gosto. Então esse grupo da Legião Jovem foi criado pelo Joe Simon e o Jack Kirby em 42, na revista Star Splendid Comics número 7. Essa foi a segunda equipe criada pelo Simon e pelo Kirby, pois a primeira era os Jovens Aliados, ou Young Allies no original, que era lá da Marvel e também tinha o nome de Sentinelas da Liberdade, e também nessa equipe estava o Buck Barnes, né, o sidekick do Capitão América. E quando a dupla de criadores saiu da Marvel e foi para DC, a prioridade deles era revitalizar o Sandman, mas um mês depois eles já criaram a Legião Jovem. Vale destacar que nessa mesma revista, o Jerry Siegel e o Leo Nowak criaram o Homem-Robô, ou Robotman no original, que também fez bastante sucesso na época. O poder do Kirby era tanto que na primeira aparição do Guardião e da Legião Jovem, eles já tiraram da capa os donos da revista, né, que era o Sideral e seu ajudante o Faixa. E nessa época você estar na capa e na primeira das várias histórias de uma revista era muito importante. Isso aconteceu com a Legião Jovem, né, que permaneceu desde a edição 7 até a penúltima edição dessa revista, a 64. Apesar de ser um grupo de crianças e ter um nome semelhante, basicamente ter o mesmo objetivo, a Legião Jovem é diferente do Exército Jovem que vemos lá na história dos 7 Soldados. Aliás, desde que existem os quadrinhos, também existem grupos de crianças até para os leitores se identificar. E fora a Legião Jovem, também existiu na DC o Boy Commandos, que também foi uma equipe criada pelo Kirby e pelo Simon. Já nos anos 70, o Kirby junto com o Mike Holloway criou sua terceira equipe de crianças da DC, o Dingbats of Danger Street, né, que até o Tom King trouxe essa equipe de volta nesse ano em uma minissérie, e até vai sair agora pela Panini. O outro que vale a pena citar também foi criado no ano de 42, no mesmo ano da Legião Jovem, que foi o Boys Blue, né, ou Garotos Azul. E legal até que na equipe inicial dos 7 Soldados do Morrison também tinha um Garoto Azul participando. E galera, me fala aí, onde é que você vai achar um catálogo tão diverso de vídeos da DC aqui no YouTube, né? Aqui se fala de tudo, até de assuntos que você nem sonharia. E vai dizer que isso aqui não merece que você virasse um membro do canal, né? Se não merecer, eu nem sei mais o que é que eu posso fazer, né? Mas enfim, confere aqui embaixo as categorias para ver se alguma interessa a vocês e ajudar aqui o canal a crescer.
Mas sem enrolar, vamos para o vídeo. Como é que foi essa origem da Legião Jovem? Na verdade, tudo começa com o policial Jim Harper, que combatia o crime na chamada Favela do Suicídio, né? Que hoje em dia é uma comunidade protegida pelo Raio Negro lá em Metrópolis. Mas nessa época as histórias aqui se passavam em Nova York. Até que um certo dia, enquanto o Jim voltava para casa, né, depois de uma sua patrulha, ele foi abordado e espancado por alguns bandidos. O Jim fica puto e quis dar um basta nisso. Ele invade uma loja de fantasias, pega algumas peças aleatórias e faz seu traje de forma que ele tenha bastante mobilidade. Lógico que ele deixa o dinheiro lá, né, porque senão ele começaria já com um roubo, né, mas beleza. Então ele escolhe um capacete e um escudo e parte para fazer vingança contra os seus agressores. Os bandidos até perguntaram quem ele é e vemos aqui que o Jim fala meio que no improviso o seu novo nome de herói, o Guardião, um guardião da sociedade. Era para ser um ato de um dia, mas o Jim gostou de ter virado um herói. No dia seguinte, 4 jovens garotos vendedores de jornal estavam já noticiando os feitos do novo herói. E esse grupo de garotos tinha um líder, né, chamado Tommy Tompkins, que sempre usava uma camisa branca. Depois aqui tem o Big Woods, né, que era o cara de óculos e o mais alto da equipe. Tem também o Gabi, né, que era o menino da cabeçona, basicamente o cearense do time, né, eu sou cearense, eu posso me auto-zoar, beleza, né? E por fim o Scrapper, né, que era o ruivo de boné e o mais brigão de todos. Mas vender jornais era um ramo difícil e concorrido e eles precisavam de dinheiro para sobreviver. Então eles acabam roubando uma loja, mas foram pegos justamente pelo Jim Harper, né, quando estava fazendo sua patrulha. O Jim leva os garotos até um juiz que de cara os manda para um reformatório, meio que a fé bem deles lá. E os garotos entram em desespero, mas o próprio Jim apela que o juiz reconsidere, porque ele conhecia as crianças, sabe que elas são todas órfãs, né? E pede a guarda para cuidar delas, pois se elas fossem para um reformatório, ia sair bem piores. Ou seja, ele se tornou literalmente o guardião delas, e apesar disso os garotos não queriam nem aceitar ajuda. No outro dia, os garotos estavam furtando os pneus de um carro, mas eles não estavam conseguindo achar um receptador, né? Eles até foram conversar com um cara chamado Frank, né? Mas esse cara ficou com medo, né? Porque agora ele sabia que o policial era o guardião deles e podia sobrar para ele. Mas esse Frank acabou usando as crianças como isca para que alguns bandidos conseguissem fugir de um assalto, e no meio disso o Jim Harper retorna como guardião e junto com as crianças eles conseguem parar todos esses bandidos. No fim, as crianças desconfiam que o Jim é o guardião, pois ele estava conferido no mesmo lugar, e já adianto que esse vai ser uma coisa totalmente recorrente em todas as histórias, né? Porque eles sempre no final vão desconfiar e acusar que o Jim é o guardião, mas nunca vai passar disso. E nessa história vale destacar que os garotos não eram chamados ainda de Legião Jovem, então aqui só teve basicamente a origem do guardião, mas com o decorrer das histórias nós vemos a evolução desses personagens. E por fim podemos reparar nas gírias que essas crianças falavam, né? É até um pouco difícil e também interessante de ver como é que era a abordagem da linguagem de um lado mais simples da cidade naquela época. Daí em diante os garotos não cometem mais crimes, sempre ajudam o guardião em suas missões contra os bandidos, mas eles no começo tinham até medo de errar alguma coisa e serem enviados para um reformatório. Engraçado que até tem uma história que eles fazem isso, né? Eles são enviados e eles assistem um filme do Superman, e até um deles fala, aqui não é uma prisão, aqui é um paraíso, né, basicamente. Mas ali tudo era fachada e o chefe do reformatório era vilão, mas depois também é derrotado. E as histórias tinham basicamente o mesmo padrão, né? Primeiro o Jim Harper como policial aparecia lá para os garotos no começo da história, depois ele só reaparece como guardião enfrentando os bandidos, e no final ele reaparece como policial, e aí sempre dava conselho, dicas e tinha a acusação de sempre. E foi somente na edição 10 que ouvimos falar do termo Legião Jovem, até então não era mencionado nada do nome desse grupo. Na edição 12 podemos até ver aqui a brasileira Carmen Miranda, né, aparecendo junto com outros famosos lá dos Estados Unidos dos anos 40. Outra recorrência também é que de vez em quando eles tinham que pensar em ideias de como vender mais jornais, porque as pessoas sempre achavam o conteúdo do jornal um lixo, né? Então eles tinham que vender, beleza? E na edição 13, o Jim aconselha que eles comecem e fabriquem o próprio jornal, e daí surge a Sentinela da Favela do Suicídio. Mas pena que só dura uma edição.
Outra história interessante aconteceu na revista de número 19, onde os nazistas invadem a favela do Suicídio, domina toda a população, os coloca em campos de concentração. O Jim revela ser o guardião para os garotos e eles lutam até o fim, mas acabam sendo derrotados e quando estavam para ser executados no paredão, tudo não passava de um sonho do Scrapper. Na edição 31, o Jack Kirby saiu da revista porque ele foi convocado para servir na guerra, então a revista ficou passando de pessoa a pessoa até ficar um bom tempo nas mãos do Arturo Casanueve. Uma coisa bem inovadora dessas histórias em específico da Legião Jovem é que sim, muitos adoram até o formato do Watchmen, né, que tem vários mini quadros aqui e tem aqui alguns exemplos de coisas parecidas naquela época. Né? O legal é que vemos aqui até a arte atravessando de um quadro para o outro, tem até esse exemplo de quadros meio em círculos aqui, e até depois eles mudaram o layout das páginas de 4 linhas de quadros para somente 3 delas. Mas aí é do gosto de cada um, né? Porque com menos quadros a arte acabava ficando maior e dava para apreciar um pouco mais os personagens. O Jack Kirby retorna na edição 53 dessa revista e fica até a edição 60 quando sai novamente, né? E a última história da Legião Jovem foi na edição 64. Na edição seguinte, o Robin tinha assumido a capa dessa revista. Na minha opinião, a revista parecia ser uma bela novidade para a época, né? Mas eu acho que ficou meio cansativo com os plots repetitivos, não existia também um vilão recorrente, né? Era sempre bandidos comuns, sempre o mesmo final, as crianças acusando o Jim Harper de ser o guardião, então era basicamente isso. Muitos até tinham dúvida de saber quem era o verdadeiro herói dessa história, né? Porque assim, tem o herói e tem os seus ajudantes. Quem é quem ali, né? Como o nome é apresentado Legião Jovem e o Guardião, muitos acham que é a Legião Jovem que eram os heróis e o Guardião era só a força bruta que fazia derrotar os bandidos. E é tanto que nas 3 últimas revistas desse grupo, o Guardião saiu da capa e era só a garotada que estava por lá. E como deu para perceber, essas histórias eram bem a parte do universo DC, ok? Padrão, Era de Ouro. E esses personagens só fizeram 2 crossovers. Um na revista Detective Comics em uma história do Boy Commandos e depois na própria revista do Boy Commandos também. Que, para quem não sabe, era um grupo de soldados crianças que lutaram lá na Segunda Guerra. Já a revista All Star Squadron, ou Comando Invencível aqui no Brasil, que era lançada nos anos 80, mas recontando as histórias dos anos 40, a Legião Jovem e o Guardião têm uma pequena participação justamente na história de origem da Corporação Infinito. E na edição 44 do Comando Invencível, o Jim Harper justifica do porquê que ele não se uniu aos grandes, né? Ele sempre achou que ele era mais útil ajudando as crianças daquela favela, que poderiam até se tornar delinquentes, né? Então eles queriam tirar essas crianças do mal e também do caminho das ruas. E mais uma vez atualizamos o primeiro encontro multiversal da DC, né? Todos consideram que foi Flash Dois Mundos, mas nós já contamos no vídeo acima um encontro sobre 2 Mulheres Maravilhas multiversal aqui. Só que depois, eu até falei no vídeo do Lanterna Verde Alan Scott aqui acima, que o próprio Lanterna Verde encontrou o escritor Alfred Bester no ano de 44. Só que agora, em 42, nessa revista do Boy Commandos, tivemos aqui o encontro do Sandman com o Jack Kirby e o John Simon. Ou seja, o encontro de um personagem da Terra 2 com personagens da Terra Prime. Então até agora, o ano de 42 está ganhando nesse primeiro encontro multiversal. A pergunta é, será que essa foi a primeira vez que criadores apareceram dentro de uma revista? Se tiver alguma antes, avisa que nós atualizamos novamente essa contagem. Ok, a Legião Jovem da Terra 2 não apareceu depois que a sua revista foi cancelada. E quando Kirby retornou a DC lá no começo dos anos 70, ele assumiu a revista do Jimmy Olsen e começou a introduzir personagens do Quarto Mundo lá na edição 133. E ele também trouxe a segunda formação da Legião Jovem, né, que era composto pelos filhos dos originais com o mesmo nome, só colocando um Júnior no final. Então temos aqui o Thomas Tompkins Jr., né, também é o líder da equipe, o Anthony Big Words Rodrigues Jr., o Jonathan Gabriele Jr. e o Patrick Scrapper Maguire Jr. também. Só que aqui tinha um 5º membro, um rapaz negro chamado Walter Flipadipa Johnson Jr., né? Filho do Walter aqui, que não estava na Legião original, e aqui esse personagem só usava uma roupa de mergulho o tempo todo. Segundo o Guia dos Quadrinhos no Brasil, eles traduziram o nome do Scrapper como Faísca e o Big Words como Gênio. Mas na revista da Ebal que está passando aqui para vocês, mostra que estava aqui os nomes originais em inglês.
Mas você pode estar se perguntando, opa, mas isso aqui que nós estamos falando agora é Terra 1. Como é que pode se os originais eram da Terra 2? Aparentemente o Kirby tem um poder tão grande que pode replicar suas criações. Então vamos considerar um universo espelhado, né? Ou seja, existiu também a Legião Jovem atuando durante a Segunda Guerra Mundial na Terra 1. E bom que eu falo isso porque o Homem-Robô, que eu falei que estava na mesma revista deles, também existiu a versão da Terra 2 e a versão da Terra 1 também. E esse novo arco começa com o Jimmy se encontrando com a nova Legião Jovem, que agora sempre atua em Metrópolis, e eles constroem um carro gigante voador e estilizado, né, e o batizam de Whiz Dragon. Depois disso eles vão até uma região chamada Área Selvagem, onde tem uma gangue de motoqueiros. Enquanto isso, o Morgan Edge, né, o dono da Galaxy Broadcast System, que nessa época também era dono do Presidiário e consequentemente o chefe do Clark e do Jimmy, mostra que estava se associando aqui com a Intergang e o Darkseid. E como todo mundo sabe, esse arco aqui do Jack Kirby na revista do Jimmy Olsen é uma coisa muito rica e vale a pena contar sobre os elementos do Quarto Mundo também em um vídeo à parte, então não vou me aprofundar nisso aqui. Já na edição 135 vemos o que aconteceu com a Legião original, né? Agora os pais dos garotos trabalhavam como cientistas em um projeto chamado DNA. O Tommy original virou um médico, o Gabi agora era um professor, o Big Words era um geneticista e o Scrap era basicamente um assistente social. O objetivo desse projeto era estudar o processo de clonagem e eles fizeram um clone do Jim Harper, né? Porque o original morreu em uma luta contra bandidos e só depois ficamos sabendo que foi a Intergang que matou ele. Esse clone começou usando o nome de Guardião Dourado, mas depois ficaram chamando somente de Guardião mesmo. E só para situar vocês, bem depois esse projeto DNA vai acabar virando o projeto Cadmus, que nós bem conhecemos, e é tanto que nessa parte aqui que aparece pela primeira vez o Double X. E a grande ameaça dessas histórias é a Fábrica do Mal, né? E os novos deuses, o Mokari e o Simia. Além da Intergang, né, sempre aparecendo, e o Morgan Edge e o Darkseid sempre controlando tudo ao fundo. Aqui o Jimmy Olsen praticamente assume o papel do guardião, né, sem realmente a roupa, e ele sempre leva os garotos para as missões. É tanto que na série da Supergirl, o Jimmy Olsen vira o guardião, e eu lembro de muita gente reclamando assim, ah, não tem nada a ver com ele e tudo mais, e a gente vê que podem ter tirado uma referência daqui também. E lembre que eu falei agora há pouco que o guardião original era a força bruta dos jovens garotos, e aqui nessa história do Jimmy Olsen, além de tudo, eles tinham o Superman também para ajudar nas aventuras deles. Após isso, a Legião Jovem ficou no hiatus e eles voltaram a aparecer na revista Superman Family e lá eles procuram o Jimmy Olsen para ajudar a encontrar o guardião que havia sumido. Eles até citam que surgiu um novo guardião, né, que foi o Maldan, que eu já citei lá nas histórias dos Jovens Titãs, que lá o Mal só queria ser útil, acabou pegando o traje do herói que estava guardado e usando um exoesqueleto, né, assumiu esse papel de guardião. E a Legião até cita que eles mesmos poderiam ir atrás de falar com os Titãs, mas os Titãs naquela época tinham se separado. Após o fim dos Titãs, o Maldanka ainda estava atuando como guardião, então o Jimmy Olsen e a Legião foram lá falar com ele, né? Ele disse que pegou o uniforme no armário do Speed, então ele falou, vamos conversar com ele que só fiz pegar o uniforme. Então depois ele acha lá o Speed e daí que é revelado via retcon aqui, né, que o Jim Harper é tio do Roy Harper, né? E é por isso que eu gosto muito do desenho da Justiça Jovem, que meio que abordaram toda essa parte de clonagem e tal, o Guardião, até lá no desenho o Maldanka vira justamente o Guardião por lá também. E no final o Roy fala que não sabe do paradeiro do clone do seu tio, ele só recebeu a roupa pelo correio. Mas ele vai ajudar o Jimmy a tentar encontrar, então eles invadem o projeto DNA, lutam contra os soldados e encontram o guardião com a roupa, né, e o Double X preso em um tubo. E no fim eles derrotam o chefe por trás do projeto DNA, que era um clone tanto do Jim Harper como do Double X. Então é isso, pessoal, então vai ficar faltando aqui a história do Guardião e da Legião Jovem do pós-crise, a versão dos 7 soldados também, e também das histórias atuais. Então eu queria saber, vocês gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like, não deixe de colocar seu comentário aqui. Se você conhecia essas histórias e tudo mais, compartilha com os amigos que ajuda demais. Se querer virar membro do canal vai ajudar demais. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!